Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um História Direto do Forno e hoje com um assunto bem quente. Você sabia que Dom Pedro I, depois que fez a independência do Brasil, voltou para Portugal? Pois é. Quando eu falo isso em sala de aula é sempre um choque. E quando eu falo isso para pessoas fora da escola é um choque maior ainda. Porque eu aposto que você também tem a ideia cristalizada que o Dom Pedro fez a independência e ficou aqui. E quando acabou o governo dele, o fim do primeiro reinado, deve ter acabado porque ele deve ter morrido. Mas ele voltar para Portugal e ainda voltar para virar rei é doido demais de pensar. Vamos falar dessa história agora, mas antes disso você já sabe. Deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Agora, sem papo furado, vamos logo pro vídeo. Dom Pedro I, ou Pedro e 50 sobrenomes, terminando com Bragança, foi o nosso primeiro imperador. Mas se tem uma coisa que a gente não pode esquecer, é que Pedro era português. O contexto que a família dele, a família real portuguesa, passou para chegar aqui, passa pelas guerras napoleônicas, quando Napoleão Bonaparte, rei dos franceses, pegou a Europa para si e nessa brincadeira acabou chegando em Portugal. Quando, lá em 1808, e isso eu acho que você lembra pela escola, a família real viu as tropas de Napoleão chegando, eles não tiveram outra escolha a não ser fugir. Só que a ideia de fugir de Napoleão parece muito covardia. Só que ela acaba mascarando que a família real já tinha a intenção de colocar a sua sede no Rio de Janeiro, então capital da colônia do Brasil, e não só de Portugal. Quando eu falo Portugal, parece que é só o paizinho, e a gente esquece que Portugal era o grande império português na época. Então, o Napoleão acaba catalisando, impulsionando, dando razão para a família portuguesa acabar vindo para o Brasil e mais do que isso. Muita gente na época não via isso como um ato de covardia, de fugir de Napoleão, já que Napoleão dominava grande parte da Europa na época. A ideia que, no caso, o príncipe regente e que depois viria a ser Dom João VI teve, era justamente de fazer uma retirada estratégica com a cabeça do império, no caso a família real, ainda sobrevivendo e evitando uma bagunça maior além de Portugal, que o medo deles era perder as bases do Império Português. Pedro não era o único filho de Dom João VI com Carlota Joaquina. Eram vários irmãos, só que Pedro era o mais velho. Depois de todo o rolê da independência, que eu tenho vários vídeos aqui no canal, é interessante ver como Dom Pedro I e o pai, Dom João VI, trocavam cartas. Existia um misto de camaradagem e também de conselho de Dom João VI em relação a Pedro, até porque eles miravam na continuidade. De fato, o Brasil, um novo país, surgiu. Só que o simples fato de ser uma monarquia, de ter o filho do antigo colonizador governando esse país, falando a mesma língua e mais que isso, mantendo a mesma família governando, os Bragança, já mostrava que não tem esse negócio de rancor exatamente. O Dom João VI era esperto o suficiente para entender que ele tinha que manter o Pedro perto dele, principalmente dando conselhos, até para a sobrevivência da própria família. Já que muito mais que monarquias, temos que entender que na Europa as famílias, as dinastias importam muito. E é bem interessante ver isso na prática quando Dom João VI morre em 1826 e se tem a ideia que a vontade dele era que Pedro, cumprindo a questão do trono, cumprindo a dinâmica da dinastia, assumisse, já que ele era o filho mais velho, mesmo ele sendo o imperador do Brasil naquela época, Brasil independente desse próprio Império Português. Só que o Pedro I, por causa da Constituição de 1824, o documento que organizava o Brasil Império, já falava justamente que ele não poderia ser líder de dois países, ainda mais o líder do país que acabou de colonizar o Brasil. A ideia então de Pedro foi colocar a sua filha mais velha, Dona Maria, que no caso era ainda a pequena Maria, para ser a governante no lugar dele. Nessa brincadeira, o Dom Pedro I se tornou Dom Pedro IV de Portugal por apenas 2 meses, tempo necessário para ele fazer os estratagemas que colocassem a filha mais velha dele como herdeira do trono e próximo na linha de sucessão. Só que só faltou combinar com o resto da família. O irmão mais novo de Dom Pedro, Miguel,
tinha muitas rusgas com a família, muitas tretas com o próprio Império Português por ter sido justamente um estimulador de revoltas, de ter uma opinião política muito focada na centralização do poder na figura do rei. Então, quando a Maria vai ser enviada pelo Dom Pedro I para ser a próxima na linha de sucessão, virando inclusive Dona Maria II, monarca, ele vai fazer um estratagema que foi casar a Maria, que ainda tinha 7 anos na época, com o seu irmão Miguel. A ideia era que o Miguel governaria em nome de Maria e quando ela ficasse maior, 18 anos, ele devolveria o poder para ela. Só que o Miguel acabou utilizando desse casamento para utilizar do aparato político e governamental inteiro para reunir forças para dar um golpe na própria Maria. Maria continuava sendo sua mulher, porém a sucessão dela seria invalidada. E isso o Miguel faz justamente porque a própria elite portuguesa, em grande parte, não concordava com esses estratagemas do Dom Pedro I, já que estava fresca a ideia que o Pedro I traiu Portugal ao fazer a independência do Brasil. Então o Dom Miguel vai dar, com o apoio de muita gente, esse golpe na Maria, vai se tornar rei de Portugal, Dom Miguel, e isso vai fazer o governo dele começar em 1828 e vai durar até 1834. Pedro I, como imperador do Brasil, já não era um cara muito querido. A gente compra muito a ideia dele como herói nacional fazendo independência e esquece que quando ele faz a independência, uma coisa é gritar nas beiras do Ipiranga, outra coisa é fazer o seu poder se consolidar. E muitos estados, no caso províncias do Brasil, não aceitavam a autoridade de Dom Pedro, porque enxergavam nele apenas um cara autoritário e que estava refém dos interesses comerciais de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. É a tese principal da Cecília de Oliveira, que fala nessa astúcia liberal de como essas elites do centro-sul brasileiro utilizaram do Dom Pedro para fazer a independência, para melhorar os seus interesses. Essa ideia era muito verdade, a ponto de Dom Pedro precisar utilizar do exército recém-fundado do Brasil para sufocar revoltas, e aí se citam várias, desde a Confederação do Equador no Nordeste até as guerras contra Maranhão, Bahia, Grão-Pará, que hoje em dia é o Amazonas e o Pará. Então o Dom Pedro não é tão querido assim. E a própria treta que vai dar origem à Constituição de 1824, já que tivemos eleições para representantes dessa elite brasileira fazer a Constituição e o Dom Pedro ir lá e rasgar essa Constituição e falar, não, a Constituição quem vai fazer sou eu, deixou ele muito queimado, como se fosse um cara autoritário, um tirano. E isso é bem interessante quando ele escreve a Constituição de 1824, ele promulga, e mais que isso, Dom Pedro I reserva nessa escrita da Constituição o seu poder, o poder moderador. Um poder que só o rei teria e é um poder que ajudaria a organizar o executivo, o legislativo e o judiciário. Isso faz com que o primeiro reinado do Dom Pedro I seja muito complicado, com essa visão que ele passa de ser um cara tirânico, assim como a ideia dele ser um português num novo país, que é o Brasil, mesmo sendo ele que vai liderar o processo de independência. Principalmente porque muitos setores portugueses que moravam no Brasil ganhavam privilégios e tinham um respaldo maior do Pedro. Algo que vai fazer com que, de fato, existam grupos políticos que reclamem que o Dom Pedro I, acima de tudo, é português. Então a gente vai ter, de verdade, uma guerra étnica, misturando portugueses contra brasileiros, nessa grande questão de quem o Dom Pedro I, na verdade, apoia. E aí, isso fica cada vez mais claro através das críticas do jornal, como, por exemplo, o grande jornal, o Observador Constitucional, do Líbero Badaró, e também do Aurora Fluminense, do Evaristo de Veiga, o Constitucional em São Paulo e o Aurora no Rio de Janeiro. Justamente jornais que criticavam esse lado mais tirânico e português de Dom Pedro I, a ponto de acabarem mobilizando, dando fundamento para várias revoltas contra o Pedro, que vão culminar inclusive na chamada Noite das Garrafadas, no começo de 1831, quando Dom Pedro, retornando de uma viagem a Minas Gerais, que ele foi justamente lá para ganhar mais apoio político, volta para o Rio de Janeiro e nesse evento
portugueses fazem cerimônias acendendo velas e falando viva o imperador, enquanto brasileiros começam a criticar o imperador e vira uma treta gigantesca na capital do Império, Rio de Janeiro. Portugueses contra brasileiros. A Noite das Garrafadas mostra muito como essa bagunça estava contaminando toda a administração política desse país que acabou de surgir, que era o Brasil, que não tinha nem 10 anos ainda. E obviamente não ajudou que em 1830, um ano antes da Noite das Garrafadas que eu acabei de dizer, o Líbero Badaró fosse morto por aliados políticos do Dom Pedro, dando a ideia que, acima de tirânico, o Dom Pedro I era um assassino de perseguidos políticos. Então, nessa brincadeira toda, a fama e a popularidade dele, aliada aos casos extraconjugais, ao que ele fez tratando a primeira imperatriz, a Leopoldina, que ele sempre traiu muito ela, tudo isso derrubava a popularidade do Pedro. E mais que isso, o fato dele ter que dar atenção para as tretas envolvendo o irmão e a filha lá em Portugal fazia com que a atenção dele ficasse dividida e os brasileiros não achassem que ele era um governante do Brasil de fato. E não vai ter jeito. Depois de tamanha instabilidade política e também vendo que a filha dele estava sendo preterida ao trono e que o Miguel estava pegando tudo em Portugal, Pedro decide unir o útil ao agradável. Ele abdica do trono em abril de 1831, deixando o trono para a criança de 5 anos, Pedro, que nem viu o pai embora e entrar no navio, e foi para Portugal. Pedro I tentar reaver o trono do irmão para ceder a filha. Então o Pedro foi lá justamente não para voltar e ser rei, mas sim para garantir que a filha dele fosse rainha, que é o que ele vai fazer. Vai se meter numa grande treta que vai ser a Guerra Civil Portuguesa. Miguel representando os interesses absolutistas e, pasme, esse tirânico Dom Pedro representando os interesses constitucionais de um rei que abaixaria a cabeça para uma lei. Acaba que depois de muita guerra, Dom Pedro I ganha. Maria vira rainha, Dona Maria II, que ela vai governar por anos. Miguel sai do poder e é ostracizado. E Pedro I, assim que garante o lado para a filha, morre de tuberculose em 1834. Essa história, que é pano para manga para novelas, filmes e séries, é muito doida, mas mostra o tanto que, acima de tudo, o Brasil, independente, sofreu uma grande continuidade em relação a Portugal. E Dom Pedro era o símbolo maior disso. Como um país novo daria os seus primeiros passos, justamente chefiados por um português, filho do último colonizador. Então, essa história é para ver o tanto que a independência é complexa, é um processo gigante que não acaba no 7 de setembro, e mais que isso, Dom Pedro I e também Dom Pedro IV de Portugal tinha sim uma atenção dividida. E por isso ele vai ganhar inclusive o apelido para quem gostava dele, o herói de dois mundos, Portugal e Brasil. Gostou dessa história? É uma história interessantíssima, como muitas coisas que envolvem o Brasil Império. Quer mais vídeos como esse? Deixa aí nos comentários e mais sugestões. Galera, logo logo eu retorno com lives, reacts e mais vídeos para vocês. Agora, vamos que vamos, porque estava demorando muito a publicar. Dito isso, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e vejo vocês semana que vem com mais um História Direto do Forno. Até lá!